meus irmãos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Convido vocês então para a gente sintonizar as nossas vibrações com o amor que a gente sente, né, nesses momentos em que a gente está conversando sobre o Evangelho, refletindo sobre o Evangelho, trazendo o Evangelho para as nossas vidas, né? Então, que seja um momento bem propício e um momento bem importante de reflexões para cada um de nós. O nosso tema de hoje, Cada Qual, é inspirado em um texto do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que a gente encontra no livro Fonte Viva. E aí eu convido vocês para a gente relembrar, para quem já leu, né, e poder refletir um pouquinho sobre essa leitura. Então, esse texto do Emmanuel vem em resposta, né, vem explicar o que nos traz o Evangelho de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E lá diz o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que é o mesmo que a gente dizer que a gente veio do mesmo lugar. Nós todos nascemos igualmente simples, igualmente ignorantes, né? E o que nos difere uns dos outros são os nossos dons, que a gente pode interpretar como virtudes, né? Não são dons concedidos por Deus, né, como um presente para a gente em cada encarnação, mas os dons que a gente conquista, as virtudes que a gente desenvolve pelo nosso esforço, por esforço próprio. E aí nós temos uma diversidade de dons compatíveis com a quantidade de espíritos, né, que a gente tem com todas as suas individualidades. Então, o texto cada qual, então, nos diz algumas coisas, né? Eu vou começar a ler para a gente ir conversando sobre ele. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor, né? Então a pergunta é: onde nós somos chamados a revelar quem somos? Né? Onde somos chamados a aprender e a ensinar aquilo que a gente já aprendeu? E a leitura nos diz que a cada hora nós temos esse convite, não em momentos específicos, né? Não em situações específicas da nossa vida, não em situações selecionadas a dedo, em que a gente pode dizer, puxa, aqui eu tive essa oportunidade de aprendizagem. Esse convite é o convite da gente visualizar essa oportunidade na nossa rotina, no nosso dia a dia, de aprender e de ensinar com aqueles que estão conosco diariamente, no nosso círculo mais próximo de envolvimento, né? Não é uma ação específica, é trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E aí, Emmanuel, no texto Cada Qual, passa a exemplificar que em cada situação que nós estejamos, em cada papel que nos caracteriza a vida, né, qualquer papel, de mãe, de irmã, de filha, de trabalho profissional, os grupos que a gente faz parte, os grupos religiosos, as atividades que a gente faz de saúde, em qualquer lugar, em qualquer papel que a gente esteja, a gente tem esse mesmo convite, né, de aprender e de ensinar com aqueles que estão próximos da gente, né? E aí o texto nos diz: quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. E aí ele continua falando sobre o forte, que pode ser generoso a todo instante, o fraco, que pode se mostrar humilde em qualquer situações, os sábios, né, o sábio, o aprendiz também, né, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade, o são, comumente pode projetar a caridade em todas as direções, o doente
pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Então, é o que a gente havia falado, né? Em qualquer situação, em qualquer papel da nossa vida diária que a gente esteja, sempre é uma oportunidade de a gente aprender e de a gente ensinar o que a gente tem aprendido, né? E aí Emmanuel finaliza dizendo que os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o espírito divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Eu queria repetir essa frase para que ficasse bem gravada para a gente, né? Todos nós somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Então, as nossas trajetórias como espíritos, elas são muito diferentes mesmo, né? Todos nós traçamos, trilhamos já caminhos que são únicos. E as experiências que a gente viveu, as experiências já vividas por cada um de nós em cada encarnação, não tem como a gente comparar. Mas cada um de nós, com certeza, com inúmeros tropeços que a gente já teve, tem dentro de si muitas virtudes, né? Muita coisa boa para distribuir para aqueles que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar quais são esses dons que você já tem bem desenvolvidos e que pode compartilhar com outro? Essas virtudes que você já conquistou, né, nas suas encarnações, né, por esforço próprio. O que que melhor te caracteriza de coisas boas, né, de qualidades, de virtudes mesmo? Uma vez eu ouvi de um palestrante espírita, não me recordo qual, que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, né? Então, por um lado, a gente pode pensar, puxa, se eu sou a melhor versão de mim, né? E aí pensar em quanta coisa ainda a gente tem para desenvolver. Mas por outro lado, e é justamente disso que a gente está falando, nós já conseguimos conquistar muito. Nós já temos algo de divino em nós. Nós já podemos compartilhar algo. E aí a gente precisa compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor, né? É, Quando a gente fala de compartilhar algo, compartilhar essas virtudes, esses dons, né, que a gente já tem, implica da gente pensar como nós somos seres sociais, né? Joana de Ângeli tem um texto que ela fala justamente da vida social. E ela coloca que ninguém deve se afastar do convívio com o próximo, do convívio com o outro, porque é nesse convívio que a gente vai poder testar a nossa tolerância, o nosso amor, a nossa fraternidade, a nossa gentileza. Ou seja, nós dependemos do outro para o nosso desenvolvimento e para a gente poder ter a certeza de que aquilo é algo que a gente já desenvolveu mesmo, né? Ela diz no texto: para que alcances as cumeadas do progresso, ou seja, para que alcance o topo da montanha, né, o cume do progresso, depende do teu irmão na marcha evolutiva. Nós não conseguimos sozinhos, porque aí é um aprendizado teórico que fica com a gente. A oportunidade de estar com outro, a oportunidade de exercitar isso no dia a dia, né? Então, independente de onde nós estivermos na vida, das nossas questões sociais, culturais, né? Enfim, é, todas as nossas possibilidades de progresso, elas estão sim entrelaçadas com aqueles que estão conosco. E isso é um baita convite da vida, né? Para a gente poder olhar ao nosso redor, né? Se doar ao outro, um convite para que a gente possa estar verdadeiramente com o outro, né? Verdadeiramente presente nessas nossas relações. Não só de família, nas relações mais próximas, né? André Luiz tem um livro de respostas da vida, o nome do livro é esse, né? E ele fala que todos nós temos, nós encontramos problemas. E a vida sempre nos oferece soluções através do próximo. Então também venha complementar aquilo que a gente tem falado, né? Tanto do texto do Emmanuel, cada qual, quanto do texto da Joana de Ângeles, que vem complementar essa visão de que nós somos seres sociais, né? E agora vem complementar toda essa visão, dizendo que o outro é o seu público, o seu cliente, o seu leitor, o seu mentor, o seu discípulo, o seu enfermeiro, o seu fornecedor, o seu avalista, o seu fiscal. Dos outros a gente pode obter
apoio ao trabalho, conforto nas provações, convite ao progresso, a lição da experiência, o socorro nas nossas crises, a advertência aos nossos erros, aqueles que estão bem próximos que nos ajudam, né? Ei, esse não é o melhor caminho, né? O estímulo ao serviço, vamos lá, vamos com a gente, enfim, né? O desafio ao aperfeiçoamento, a cooperação na tarefa. E aí ele nos lembra de uma lição muito preciosa. Quando a lei nos observa, ame o próximo. Está nos avisando que auxiliar aos outros será realmente auxiliar a nós mesmos. Então, o André Luiz finaliza um pouquinho nos dando esse caminho, né, de que a gente conta com o outro e de que a gente também está, de certa forma, a serviço do outro na nossa vida. E aí a gente chega na forma de fazer, né? Qual é a nossa forma de fazer? Como cada um de nós, cada qual, né, conseguirá ser a sua máxima expressão? E a resposta o próprio André Luiz nos traz através do amor, né? E aí a pergunta que fica é: que amor que é esse? E aí eu gostaria de relembrar de uma frase que nos acompanhou durante todo esse ano de estudos do grupo do COEM, né, da associação. Nós conversamos muito sobre esse tema. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E aí tem um texto no livro Pegadas do Mestre que chama Verbo Amar, que é bem bonito. Eu gostaria de trazer algumas reflexões nesse momento para ajudar a gente a pensar, né? E aí, quando Jesus fala sobre esse novo mandamento que ele está nos trazendo, não somente a necessidade de amar, mas também o modo de amar, a maneira de amar, né? Por quê? Porque amar, todos os seres amam. A vida, sob qualquer forma, de qualquer aspecto, é sempre expressão de amor. Amar é a grande lei da natureza. O amor é atributo inseparável da vida e tem diversos modos de amar, né? Então, o texto nos traz alguns desses modos. Para alguns de nós, o amor ainda tem relação com essa questão mais primitiva, essa questão mais egoísta, mais egóica, né? E aí traz que para esses o verbo amar é intransitivo. A sua ação não vai além, né? Então concentra-se nessas pessoas, uma expressão de amor próprio, e aos mais chegados da família. Então uma forma de idolatria, né? E bastante egoísta. Eu amo, mas só aqueles que estão perto de mim. Os outros, bom, os outros são os outros, né? Outros há para os quais o verbo amar é defectivo. Faltam-lhe certos tempos, números e pessoas. Amam para corresponder a simpatias, ou ainda obedecendo a motivos mais ou menos interesseiros. Uma outra forma de amar que a gente vê muito por aí também, né? Para outras pessoas, o verbo amar ainda é passivo, né? Então amam platonicamente, com frieza, sem demonstrações positivas ou práticas, né? Então abstraem-se do mal, mas também não realizam o bem como fruto desse amor. Todas essas formas de amar, elas são transitórias. E um dia elas chegarão no amor por excelência, esse amor dito e ensinado por Jesus, como eu vos tenho amado. Né? Essa é a grande lição do nosso mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E como que é esse amor? Né? E aí esse amor é o amor que Jesus nos ensinou nos seus atos, na sua vida, na sua forma de viver, que é o amor incondicional, que Jesus amou sem ser amado, sem ser correspondido no amor. Amou a todos, amou os amigos, amou os inimigos, os bons, os maus, os justos, os pecadores. E aí, testemunhando com isso a sua divina filiação, né? A gente só chega na perfeição
quando a gente consegue amar dessa forma, indistintamente, né? Sem condições para o amor, não uma parcela só, não um amor assim platônico, mas esse amor que Jesus nos trouxe, de amar verdadeiramente a todos, né? E aí não só da boca para fora, eu amo todo mundo, né? Mas quais demonstrações desse amor você faz, né? Então, o verbo amar nessa situação trazida por Jesus é um verbo transitivo, como diz o texto, e essencialmente ativo. É um verbo cuja ação não conhece limites em suas expansões, né? Jesus Cristo é o verbo amar que tomou forma, que se fez carne, né? Então, que andou com a gente, nos ensinando a direção correta. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, em vos amardes mutuamente como eu vos amei. Então, essa é a nossa grande lição do Mestre. E aí, juntando tudo isso que a gente viu hoje, o convite desse evangelho de hoje é bem esse, pessoal, que cada um de nós, que cada qual, né, possa se reconhecer como uma centelha divina a serviço de si, claro, né, para sua própria evolução, mas também do próximo, caminhando com amor, até que a gente possa conjugar realmente o verbo amar como Jesus de fato nos ensinou, né? E a gente começa aos pouquinhos, com um dia de cada vez. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.